Olá, doutor José Reinaldo Walter de Almeida. Nós falamos esse ano nesse ano pandêmico, aqui muito no Saúde Livros, sobre sequelas da Covid-19, sequelas neurológicas, inclusive. Mas eu estava pensando que existem aquelas sequelas neurológicas que poderiam ter sido evitadas. Existem aquelas sequelas neurológicas que nós mesmos causamos ao nosso corpo, ao nosso cérebro, não é? Com as drogas, lícitas ou ilícitas. Então vamos começar 2021 falando sobre essas sequelas e vamos dividir por drogas mais consumidas, e parece que a droga mais consumida no Brasil é o álcool. Quais são as sequelas que o álcool pode deixar? O uso do álcool, né? Ô Bel, ah, o álcool usado de forma responsável, em pequenas quantidades, pode ser até benéfico. E não vejo grandes preocupações em relação às pessoas que bebem de forma moderada e responsável. Nós vamos falar aqui dos problemas. Quando o uso do álcool não é adequado, quando ele é exagerado, tanto de forma aguda, ou seja, o sujeito bebe demais no curto período de tempo, quanto aquela situação em que ele vai bebendo todo dia, uma quantidade que não é tão pequena, mas todo dia, e aí vai ao longo dos anos, tá certo? O uso agudo do álcool, ele é muito mais comum em jovens. Os jovens às vezes bebem exageradamente em poucas horas e, passado aquele efeito eufórico, euforizante, né, do álcool, esses jovens podem entrar em coma, que é o famoso coma alcoólico, que pode ser desde um coma leve, que passa depois de algumas horas, até um coma muito profundo e que pode causar depressão respiratória e até a morte. Então, os jovens precisam ser muito bem orientados e se precisa tomar muito cuidado para evitar que eles passem por esse tipo de problema. Os adultos também podem sofrer esse tipo de intoxicação aguda, mas isso não é tão comum mais. É mesmo um problema dos jovens. Em relação ao uso do álcool de forma abusiva por longo prazo, os principais problemas acabam sendo no sistema nervoso periférico, onde a pessoa pode ter uma polineuropatia, que é uma perda da função dos nervos periféricos por perda da baía de mielina e também de axônios. Isso traz uma série de problemas, como distúrbios da marcha, perda de sensibilidade, feridas, enfim. O sistema nervoso periférico é extremamente sensível ao uso do álcool ao longo dos anos. Por outro lado, o uso do álcool de forma crônica, ao longo de muitos anos e em quantidades exageradas, pode produzir alterações do sistema nervoso central muito graves, com perda de conectividades, perda de substância cinzenta, atrofia do cérebro, de regiões importantes do cérebro, de forma que surge um quadro que muitas vezes é demencial, né? O indivíduo passa a perder a capacidade de raciocínio, de lembrar e de se comportar adequadamente. É diferente nos homens e nas mulheres? Sempre foi um problema masculino, mas que há muito tempo as mulheres vêm conquistando o seu lugar nesse papel, nesse mundo também, tá certo? Nas últimas décadas, a quantidade de mulheres que têm problemas de alcoolismo praticamente se igualou dos homens em muitos lugares do mundo. Certas regiões muito frias e isoladas, como a Sibéria, por exemplo, tem um problema enorme. E incide tanto em homens como em mulheres, né? Então as mulheres estão ganhando
um papel importante nessa situação aí, o que é uma coisa triste, né? O alcoolismo não é bom para ninguém. Então, a mensagem que fica aqui é a seguinte: álcool é um problema, álcool pode ser causar doenças muito graves no organismo, tá certo? E além do cérebro, fígado, músculos, coração, podem sofrer tremendamente com o uso abusivo do álcool. Então, quem quer beber, tem que beber de forma responsável, sem abusar. Um foguinho de vez em quando, acho que não mata ninguém, né? Nós temos que ser realistas. Alguém pode tomar um pifãozinho de vez em quando, qual é o problema? Isso não mata, isso não faz mal talvez. Mas tomar demais certamente vai produzir problemas muito sérios. E aí nós temos uma doença, né, que é o alcoolismo e que como eu já disse, um problema de saúde pública importante. Muito obrigada, Dr. José Reinaldo, por estar com a gente mais uma vez, mesmo que à distância, aqui na nossa janela da Paulista. Ok. Um beijo para você, Bel.